Olá, futuros policiais penais, tudo bem? Professor Everton aqui do Prolabore, vim trazer para vocês as explicações das questões da Lei 10.826, essa que caiu na sua prova de Polícia Penal, é isso mesmo? Olha só, nós vamos tratar das duas questões que foram cobradas através da prova C, beleza? Então, olha e observe o gabarito da prova C e a prova C para poder acompanhar comigo aqui, tudo bem? Vamos lá? Vamos direto ao ponto? Então, olha só. Nós temos a questão número 42, que ela trata assim, ó. José Carlos, policial penal da ativa, possui uma arma de uso permitido. Preste atenção, ele está falando isso aí para trazer uma impressão para você que isso faz alguma diferença. Não faz. Ele só é um policial penal e está com a arma de fogo de uso permitido. O fato de ser de uso permitido está trazendo um ponto relevante já no começo da questão. Vamos lá, vamos continuar? Ele fala assim, ó. Alegando que a referida arma é imprescindível para sua proteção social, bem como de sua própria família. Aí, quando ele trata disso, ele quer trazer uma ideia de que ele quer aquela arma somente para ficar em casa. Dá essa impressão, tá vendo? Só que aí ela vai ajustando com a resposta que eles querem. Fala assim, ó. Bom, acontece que José suprimiu a numeração da arma. E se você lembrar das nossas aulas Prolabore, do nosso aulão Prolabore, da nossa reta final, do nosso Tropa de Elite, você vai lembrar que eu dizia assim, falou arma raspada e esquece qualquer possibilidade de crime de posse de arma de uso permitido. Então, a partir desse enunciado, você já poderia concluir que uso permitido e posse já não seria a condição, ou seja, artigo 12, nem pensar. Vamos continuar? Então ele diz assim, olha, e realizou modificações nesta com o propósito de maximizar o seu potencial lesivo, tornando ainda mais letal. Bom, aqui aquele que estivesse estudando na literalidade já conseguiria apontar isso, inclusive, para um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 16. Ele já conseguiria ter uma certeza que está falando do 16, mas já só com aquela dicasinha da arma raspada, você já saberia que o 12 e o 14 não seria. Mas vamos nessa. Então, enquanto transitava na Avenida Borges de Jandira, foi abordado por policiais militares que identificaram um volume na sua cintura, tendo as autoridades constatado no local que o agente não tem o respectivo porte que a arma de fogo estava com a numeração suprimida e com as aludidas modificações. Afinal de contas, por mais que policial penal da ativa ele estivesse, temos que lembrar que a condição ilegal que trouxe traz tanto a condição dela ser raspada, quanto a circunstância dessa modificação da característica dela por tornar ela mais lesiva. Então, dessa forma, segundo o Estatuto do Desarmamento, José Carlos deverá responder pelo crime de. Então, se você verificar pela letra A, diz assim, conduta equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. A questão traz essa disposição do uso proibido, mas é importante lembrarmos que isso não faz esse juízo de valor dentro do artigo 16, a não ser a qualificadora no parágrafo 2º. Então, quando ele fala de raspar, ele trata primeiro de uma arma de uso permitido, então ele já te aponta qual tipo de arma que é. Posteriormente, ele coloca essa condição dentro da própria situação de se tornar artigo 16 por conta da raspagem, ou seja, dela estar raspada, e não necessariamente por torná-la proibida. Então é importante que essa condição de mudar a característica em si não a coloca como proibida. Lembre-se que nas nossas aulas no Prolabore eu dizia que o uso proibido, a arma de uso proibido, ela era aquela que poderia ser confundida com objetos comuns, como a caneta que dispara, um guarda-chuva que poderia disparar. Quando a prova quisesse colocar a condição proibida, ela deixaria isso de maneira bem explícita, bem clara. Perfeito? Então, letra A não poderia ser nessa condição da prova C. Vamos lá? Conduta equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Bom, a letra B nos traz exatamente a condição que é a resposta correta, uma vez que as duas demais, a letra C e a letra D, elas terminam com a condição de ainda considerar essa arma de uso permitido, o que não é verdade a partir do momento que elas estão raspadas, ou que essa, nesse caso dessa arma está raspada, né? Então a letra B ela condiz com o artigo 16, a qual engloba em seu título e seus verbos
tanto a modalidade de posse quanto a modalidade de porte. Então, dessa forma, a gente encerra a correção da questão número 42. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos, então, para a questão número 52, que também trouxe a 10.826 como propósito. Perfeito? Deixa eu colocar ela aqui para nós. Número 52. Tá fácil aqui. Teco, olha só, Teco é fazendeiro e possui propriedades rurais em diversas localidades. O que ele está colocando são propriedades rurais como um propósito desse indivíduo. Então ele tem essas localidades com propriedades rurais em cada uma delas. Necessitando de amparar sua família com tudo que conseguir obter da natureza. Então, em primeiro momento, ele quer trazer a ideia de que Teco ele quer viver utilizando-se da natureza para subsistência familiar. Lembra de subsistência familiar? Perfeito. Vamos caminhar. Nos termos da 10.826, aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos de idade, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover alimentação familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria. Então, o que eles quiseram aqui cobrar da gente? Em especial, o parágrafo 5º do artigo 6º. Aquele que em todas as nossas aulas Prolabore, a gente sempre reforçou que tratava-se de um parágrafo gigantesco com várias características que a prova adora alterar. Lembre-se das aulas. Eu dizia, olha, pode alterar na idade, pode alterar no órgão, pode alterar no tipo da arma, pode alterar nas características dessa arma. E o que aconteceu? Exatamente a condição de perguntar qual categoria que era. Poderia ter cobrado qual órgão que concedia e faria essa concessão. Só temos um detalhe. Tudo isso ele já colocou no enunciado. A única coisa que ele queria de você é que tipo de porte é esse? Então, na letra A, você teria a resposta correta, caçador de subsistência, relembrando que trata-se da prova C. Então, caçador para subsistência é para te lembrar daquela brincadeira do caçador de ilusões. Você lembra disso? Falava, ó, esse é um porte específico. Esse não é do CAC do Exército. Esse é o caçador, né, para subsistência. As demais, além de algumas das alternativas viajarem na maionese em relação à lei, como voluntário parcial, né, competidor 1, isso aí só aquele que tivesse feito uma simples leitura da lei poderia considerá-los errados. Mas esse atirador amador poderia ter trazido essa confusão, então colocamos a condição ali facilitada de lembrarmos que é a letra A. Perfeito? Bom, meus amigos, com aquela sensação do dever cumprido, mas ao mesmo tempo, profetizando que você tenha conseguido alcançar o seu objetivo, eu que fui professor da 10.826, mas desejo boa sorte, desejo uma excelente aprovação para vocês e vai dar tudo certo, Pode ter certeza disso e podem contar sempre com a gente, com o Prolabore. Grande abraço, até a próxima, tchau!